Olá pessoal, boa noite. Então, dando sequência às nossas aulas remotas novamente, pessoal. Antes de tudo, eu gostaria de mandar um abraço ao pessoal do Ieda Medeiros, família a qual eu faço parte. Com muito orgulho, tá aqui tô com a representação dela. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos trabalhar a radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Só lembrando que a potenciação foi o último assunto que nós trabalhamos, certo? Da sequência, o último assunto que nós trabalhamos. Então temos que ter uma boa base da potenciação e da tabuada para trabalhar a radiciação. Lembrando-se que, só alguns detalhes, que as 4 operações fundamentais que nós já vimos da aritmética, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão. Aí vem as outras, que é a potenciação e agora a radiciação. O que é que eu quero, professor, onde é que você quer chegar? É que a radiciação é a operação inversa da potenciação. E vocês vão ver que tem muita coisa relacionada, certo? De uma com a outra. Primeiro, pessoal, radiciação é uma operação. Então, quando se fala assim, às vezes, professor, eu não sei raiz quadrada. Na verdade, raiz quadrada é só um pedaço da operação. A operação é radiciação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir essa aula em 2 partes. Na primeira parte, eu vou mostrar só raiz quadrada, certo? Eu acredito que vai ter vai dar um bom desempenho essa separação. Então, a primeira parte eu vou trabalhar só raiz quadrada. Na outra parte, eu vou trabalhar as outras raízes, certo? Porque não só existe raiz quadrada, tem outros tipos de raízes. Raiz cúbica, raiz quarta e por aí vai. Então vamos para a raiz quadrada. Pessoal, é o seguinte, para estudar raiz quadrada, se a gente tiver um bom desempenho, um bom estudo da tabuada, ele se torna muito fácil. Por quê? Porque eu vou trabalhar bastante a multiplicação, certo? Mas antes de tudo, vamos conhecer a estrutura de uma raiz, certo? Então a estrutura de uma raiz, vem para cá, ó. A estrutura de uma raiz eu tenho o seguinte, ó. Normalmente eu vou ter um V, certo? Um V. Dentro do V eu vou ter um número, certo? E aqui em cima eu vou ter outro númerozinho. Aí, igual que seria o resultado, eu vou ter um número aqui. Cada número desses tem um nome. O número pequeno recebe o nome de índice, certo? Esse número que fica aqui dentro, ó, esse número que fica aqui dentro do V, ele é chamado de radicando. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho radicando, tenho um índice aqui. E a resposta da minha operação que eu calculei e vou ensinar vocês a calcular é a raiz, certo? Agora vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o radicando, ele é o quê? O radicando, ele é um número, certo? Que eu quero obter dele uma informação. E essa informação, ela vai depender de quem? Do índice, certo? Que vai dar igual a esse determinado resultado que, antes de eu mostrar, eu quero explicar para vocês que o nome desse Vzinho aqui, só esse Vzinho ele tem um nome, certo? Aí ele é parecido com os outros para diferenciar. O nome desse V, ele é chamado de radical. Radical, muito radical, certo? Então vamos lá. Então, esse 2 ele indica qual tipo de raiz que eu quero extrair do 25. Então, se é 2, o índice é 2, então está relacionado à raiz quadrada. Então, quando é que eu estou pedindo para vocês extrair a raiz quadrada? Quando o índice for 2, certo? Outra informação importante é que quando o índice é 2, quando o índice for 2, quando o índice ele for 2, vou só apagar. Quando o índice for 2, ele não aparece, certo? Ele não aparece. Aí vocês vão dizer assim, professor, e como o senhor ensina ele aparecendo? É porque, pessoal, o nosso objetivo é fazer você entender. À medida que você entender,
a gente vai ensinar pelos dois processos. Quando você for para o livro, você vai se deparar com isso, com certeza você vai saber o que é. Agora vamos lá, vamos para uma ideia. Gente, por isso que eu falei que vocês têm que ter muito conhecimento da tabuada, porque essa ideia é o seguinte. O índice é 2, então eu estou pedindo a raiz quadrada de 25. Então você imagine o seguinte, ó. Qual é o número que vezes ele mesmo, qual o número que vezes ele deu 25? Qual o número que vezes ele mesmo dá 25? Aí vamos fazer o teste. Número que vezes ele mesmo. Por exemplo aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, né? Ele vezes ele, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. Opa, tá chegando perto. 9 para 25 tá perto. Aí vamos para cá. 4 vezes 4 dá igual a 16. Opa, tá chegando perto. E 5 vezes 5 dá igual a justamente a 25. O que acontece? Esse 25 aqui é justamente o radicando aqui, certo? Que eu estou procurando a raiz quadrada dele. E qual é a raiz quadrada dele? Olha qual é a raiz quadrada dele. É justamente o 5, certo? Conclusão, pessoal. Mais uma conclusão. Raiz quadrada, você vai procurar o quê? Um número que vezes ele próprio dê uma determinada raiz. Tá certo? Vou colocar aqui outro exemplo, para ficar mais claro. Então eu tenho aqui raiz quadrada de 49, certo? Aqui eu já não coloquei o 2 para vocês irem treinando, certo? Então, raiz, não veio o índice, é 2. Vocês vão ver que na próxima parte os índices eles vão aparecer. Aqui não aparece não. Por quê? Porque ele está se referindo à raiz quadrada. Por isso que eu resolvi dividir em duas partes, para não confundir vocês. Então vamos lá. Raiz quadrada de 49. Vamos pensar da tabuada. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 49? Aí eu ia fazer 1 vezes 1. Só que aí eu já tenho uma certa maturidade. Vocês também já têm uma certa maturidade para raiz. Vocês não vão fazer 1 vezes 1 que dá 1. É um número bem distante de 49. Vocês já vão o quê? Amadurecer para números maiores. Por exemplo, 6 vezes 6. Um número vezes ele mesmo. 6 vezes 6 na tabuada dá 36. 36 já está bem perto de 49, né? Então vamos pular para o 7. 7 vezes 7 dá igual a 49. Olha que interessante. Então 7 vezes 7 dá 49. Então a raiz quadrada de 49 é 7. É 7. E por que 7? Porque 7 vezes 7 dá 49. Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. Outro exemplo aqui para amadurecer. Então, se eu tenho aqui raiz quadrada de 36. Já dá até para saber de cabeça. Então vamos lá. Eu vou procurar números que vezes ele dê 36. Esses resultados, eles dão justamente a minha raiz. Então vamos lá. 4 vezes 4 dá quanto? Na tabuada, se vocês pesquisarem, ou se já tiverem uma boa, que eu sempre digo aos meus alunos, se você vem para o 6º ano com uma boa base da tabuada, os outros assuntos vocês tiram de letra. Então 4 vezes 4 dá 16, certo? Opa, está se aproximando. 5 vezes 5 dá 25, 5 vezes ele mesmo. E 6 vezes 6 dá quanto? Dá 36. Então chegou. Então qual é a raiz quadrada de 36? Ó, 6. Certo, pessoal? Então é bem fácil. Agora vamos associar isso ao assunto da aula passada. Por quê? Porque radiciação e potenciação, que foi o assunto da aula passada, eles são operações inversas. Professor, o que é que isso quer dizer e o que é que isso vai me ajudar? Pessoal, é porque é o seguinte, é porque na potenciação, na raiz a gente extrai um número. Na potenciação,
um número vezes ele mesmo, por exemplo, 4 vezes 4. Vocês se lembram que na potenciação 4 vezes 4, ó, 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado. Se vocês não lembrarem, vocês podem ir na aula de potenciação que tem. Então vamos lá. E que 5 vezes 5 é igual a 5 elevado ao quadrado. E que 6 vezes ele mesmo eu posso escrever como sendo 6 vezes 6, eu posso escrever como sendo 6 elevado ao quadrado. Ou seja, é simplesmente notações de potências, certo? Você procura números que vezes ele mesmo dá igual a esse número que está justamente dentro do radicando. No nosso caso aqui é o 6 ao quadrado, que daria 36. Tranquilo. Então tem que ter uma base boa da tabuada para você saber o assunto de raiz quadrada. Agora vamos lá. Vamos resolver alguns exemplos aqui. A raiz quadrada de 1. Bem fácil, né? A raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 dá igual a 1. Certo? A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. A raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 vezes 4, que é 4 vezes ele mesmo, dá 16. A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? 5 vezes 5 dá igual a 25. A raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. A de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. A de 64 é 8. Vocês podem olhar na tabuada, conferir. É 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 dá 64. A de 81 é 9. Porque na tabuada, 9 vezes 9 dá 81. Certo? E por último, a raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, dá justamente o 100. Tá certo? Então, na tabuada, para vocês, esses valores aqui, tirarem da tabuada, eles são bem tranquilos, tá certo? Mas aí, professor, na tabuada não tem números maiores do que 10, por exemplo. Então vamos aqui, pessoal, ó, vamos pegar alguns exemplos aqui. Vou pegar aqui para a gente pegar alguns exemplos aqui. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, gente, ó, raiz quadrada de 121. Eita, agora danou-se. Não, pessoal, é simples. Você não vai ter na tabuada um número que vezes ele dê 121. Mas você já sabe que 121, ó, 10 vezes 10 não dá 100? Você sabe que 121 é um número maior que 100. Então você não vai procurar números abaixo do 10. Você não vai procurar 9 vezes 9. Porque aí você vai baixar e não vai encontrar um número daqui nunca. Você tem que aumentar. Então, qual é o próximo número depois de 10? É o 11? Então vamos tentar 11 vezes 11. Aí vamos para cá. 11 vezes 11. Olha a continha aqui, ó. Vamos lá. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1 também. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Vamos fazer uma continha de mais agora aqui, né? Baixo 1. 1 mais 1 dá 2. E baixa esse 1 aqui. Olha o número aqui, pessoal. 121. Então, qual é a raiz quadrada dele? 11. Muito legal. Pessoal, acabou? Não, ó. Passa mais uns exemplos bem legais aqui, ó. Pessoal, também tem umas técnicas bem interessantes. Para extrair raiz quadrada de alguns números grandes, tem umas técnicas que funcionam para alguns números. Por exemplo, raiz quadrada de 400. Olha, veja só, raiz quadrada de um número com 2 zeros. Eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2.
certo? Porque 2 vezes 2 dá 4. Aí é raiz quadrada, aí eu faço o seguinte, eu pego desses dois zeros aqui, eu coloco só um aqui. Moral da história, a raiz quadrada de 400 dá 20, certo? Dá 20. Aí, professor, será que dá mesmo? Vamos ver se dá 20 vezes 20, vamos ver se dá 400. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Continha de mais, 0, 0, 4. Então, 400, ó pessoal, incrível, bateu, certo? Raiz quadrada de 400 é igual a 20, certo? Agora, retomando aqui, eu tinha feito, então vamos fazer agora, eu tinha feito 121, agora aqui está o 144, a raiz quadrada dele, certo? Vou sair um pouco desse raciocínio aqui, porque está cedo demais para a gente chegar aqui. Quando tiver no nível avançado, aí eu volto. Raiz quadrada de 44. Então vamos lá. Eu sei que raiz quadrada de 144 é um número maior que 100. Então é claro que eu vou procurar números que vezes ele mesmo, de 144, é claro que eu vou procurar números maiores que 10. Então eu já sei que o 11 vezes 11, que eu fiz agora há pouco, deu 121. Aí é claro que eu vou procurar o próximo, que é 12 vezes 12, igual. Aí vamos fazer 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Vamos lá, somar. 4, baixa. 2 e 2, 4. E baixa esse 1 aqui, ó. Então, 144, justamente esse número aqui, ó. Moral da história, qual é a raiz quadrada de 144? É o 12. Então, eu boto aqui o 12. Certo? Então, aqui, 12 vezes 12 dá 144, demonstrado aqui, pessoal. E, conclusão, raiz quadrada, você vai procurar um número que vezes o próprio número dê igual ao número que está dentro do radicando, certo? Qualquer coisinha visualiza o início da aula, que está dentro do radicando. E você tendo uma boa tabuada, com certeza você vai ter o domínio de alguns. E você já tem um raciocínio para avançar, tá certo? Então, na próxima aula, na próxima parte da aula, nós vamos mostrar as outras raízes. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, que todas elas são associadas à potência. Então, vamos lá. Pronto.